Legal, então. Bom dia oficialmente para todos que já estão aqui presentes. A gente já vai começar e aí os demais vão se conectando no decorrer aí da nossa live. E também essa live vai ficar gravada. A gente, quem não tiver aqui desde o do princípio, depois vai poder acompanhar assim que a gente disponibilizar os nossos canais aí da Brad, tanto no Abrad Educação como no canal do YouTube. Mas então, de novo, um bom dia para todo mundo que está aqui, e um agradecimento super especial para a Júlia, né, que gentilmente vai compartilhar aqui um conteúdo muito rico, algo de interesse, né, do nosso público aqui, que é como vender qualquer coisa, principalmente esse SEO, que está no foco aqui das discussões em função desse tanto de mudanças que está acontecendo. Bom, mas antes de começar, eu só queria dar alguns recadinhos. A gente tem aqui associados e não associados, né? Então, para contextualizar um pouco, a gente só quer dar um aviso aqui de que a Brad é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi instituída por empresários do nosso segmento que tinham aí como objetivo reunir, né, os players do nosso negócio, o ecossistema, para trocar ideia, para conversar sobre assuntos como esse que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, o nosso dia a dia aqui na Brad é organizar esse tipo de encontro, encontros presenciais também, produzir muito conteúdo. Nessa área de IA, a gente já produziu um guia, é um guia dinâmico que já vai passar pela primeira atualização, com muitos cases aí de que deram certo do nosso negócio na área de comunicação e marketing digital. Então, a gente tem produzido conteúdos relevantes e feito entregas aí que auxiliem as empresas, né, que atuam nesse segmento a atuarem de uma forma mais assertiva, conseguirem ter performances melhores para as campanhas dos seus clientes. Enfim, tem a nossa missão compartilhamento de conhecimento e subir o sarrafo aí do nosso ecossistema como um todo. É lógico que a gente tem uma atuação institucional também, junto ao governo, para auxiliar o governo aí com as regulamentações. O mundo está em mudança constante, né? Então a Brad também atua como protagonista, aqui no nosso caso em Brasília, para auxiliar os órgãos governamentais a entender o nosso negócio para que as regulações possíveis sejam implementadas da melhor forma possível, né? Sem grandes prejuízos para as partes, o que não é nada fácil. A gente construiu, por exemplo, um guia de produtos e serviços valores digitais para nortear as licitações públicas e mesmo o mercado privado. Então, a Brad tem procurado contribuir em todas as frentes aí no que diz respeito ao serviço de comunicação digital. Acho que esse é o recado. A gente organiza um prêmio anualmente também, fiquem de olho aí, que é bem legal, joga a luz aí sobre os profissionais que atuam no nosso segmento e cases de sucesso também que ocorreram no último ano. E para quem ainda não é associado e quiser conhecer um pouco mais sobre como se associar à Brad, é só acessar o QR Code aqui e lá você vai ter todas as informações. Eu, Suelen, Ellen, estamos todos à disposição aí também para conversar e esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. É isso, Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Você com mais competência se apresente e já vamos partir aqui para o nosso conteúdo. Muito obrigado. Vai você agora, Júlia. Beleza, eu estou só tentando aqui compartilhar minha tela. Tá bom. A Deixa gente eu... avisa assim que entrar a tela. Vamos falar aqui. Já está entrando, viu, Júlia? Pronto, já está na show de tela. bola. Pessoal, bom dia aí para todos. Hoje eu tenho o desafio de falar em uma horinha aqui com vocês o que a gente tem feito na Optimiza para vender. A Optimiza é uma agência, né, até já dando um contexto, 99% focada em SEO, então tudo que a gente faz aqui tem um foco muito grande em orgânico, então a gente tem algumas coisinhas que tem funcionado bastante para a gente conseguir vender melhor SEO, principalmente em 2025, falando aí da era das inteligências artificiais. Então, hoje a ideia é eu abrir aqui um pouquinho disso com vocês e o que eu sempre gosto de sugerir é que esse seja um bate-papo entre a gente, esse seja um espaço para a gente conseguir trocar também.
Então, tendo qualquer dúvida, fiquem à vontade, mandem no chat, abram aqui o microfone, perguntem, que a ideia é justamente eu conseguir facilitar ali para vocês da melhor maneira possível a venda de projetos de SEO. Então, vamos lá. Começando por aqui, me apresentando, eu sou CEO hoje, né, fundadora aqui da Optimiza. A Optimiza surgiu em 2022, então tem 3 anos de empresa, mas eu já era consultora de SEO há 5, 7 anos. E eu já faço SEO há mais de 10 anos. Eu comecei em SEO na B2W, um tempo atrás. B2W, antiga B2W, né, atual Americanas SA, que é a empresa dona da Americanas.com. Sou professora da SPM, então hoje aqui no Rio eu tenho curso com a SPM, eu assino o curso também, eu não só dou aula de SEO lá, mas eu que crio também curso de SEO lá e crio conteúdo nas redes sociais. Eu comecei, na verdade, tudo isso de empreender de maneira geral, eu comecei criando conteúdo. Então, foi lá no início da pandemia, eu vi muita gente perdendo emprego, eu precisava contratar, eu era gerente de SEO numa agência, eu precisava contratar, não tinha gente para contratar. Falei, cara, eu vou criar conteúdo, vou começar a trazer gente para dentro de SEO. E a partir daí, eu nunca mais parei de falar disso, eu respiro SEO 24/7. Falando algumas das empresas que eu e a Optimiza já atendemos, então já passei por algumas grandes empresas, tanto nacionais quanto internacionais. Eu trabalhei por um tempo também no mercado internacional e eu acho que isso também foi um grande diferencial para eu conseguir entender um pouco melhor o mercado de SEO, porque eu trabalhei no mercado internacional de 2018 a 2021 ou 22, não me lembro. E a gente trabalhava numa consultoria eu trabalhava numa consultoria em Nova York que atendia grandes clientes do mercado de luxo. Então, já atendi Rolex, já atendi Tiffany. E olhando para o cenário internacional, a gente tinha uma disputa, uma competição em SEO muito maior. Quando a gente olha para o Brasil, eu falo que se a gente hoje acha difícil fazer SEO no Brasil, lá é um nível muito mais acirrado, muito mais disputado quando a gente pensa em SEO. Então, eu tive uma oportunidade ali de ver o mercado de SEO internacional muito de perto e isso fez bastante diferença aqui também, na minha carreira. Mas beleza. Dado esse contexto, essa apresentação rápida, vamos ao assunto principal aqui do dia. Hoje, você venderia SEO falando apenas de Google? Porque é o que eu vejo que está todo mundo fazendo ainda, né? Quando eu pego... A gente já fez alguns clientes ocultos esse ano com algumas agências aqui na Optimiza, olhando para dentro e para fora, entendendo ali o que é o discurso até de alinhamento ali do time, a gente ainda foca muito em Google. Mas quando a gente olha para o que o nosso cliente está buscando, a quantidade de empresas que bateram na minha porta esse ano, falando assim, eu não quero saber de SEO, eu quero agora saber de AEO, eu quero saber de GEO, eu quero saber de LEO. Eu falei, cara, tem sigla que as pessoas chegam para mim falando que querem aprender sobre, que querem fazer isso, que eu ainda nem sei sobre a sigla. Então, surge tanta sigla nova no mercado o tempo todo que, às vezes, a gente recebe esse tipo de demanda e a gente não está nem pronto ali para responder. Então, é mais ou menos para esse caminho que eu trouxe aqui hoje nosso bate-papo. E por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque a gente está vivendo uma revolução em SEO. Então, eu acho que tem 3 grandes coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu brinco que é meio que tudo ao mesmo tempo agora acontecendo, né? Primeiro, a ascensão da inteligência artificial. E aí, quando a gente fala da ascensão da inteligência artificial, eu até divido aqui em 2 subtópicos, porque tem a IA como buscador e a IA como ferramenta, que a gente sabe que a quantidade de conteúdo produzido com IA cresce a cada dia, a quantidade de soluções de inteligência artificial para a produtividade do time cresce a cada dia. O Cadu está aqui, ele mandou mensagem agora há pouco falando, o Cadu está aqui da Niara, que é uma grande ferramenta de SEO de inteligência artificial. Então, a gente tem aqui a divisão, inclusive, quando a gente pensa em SEO,
de ascensão da IA como ferramenta de produtividade para o time e como buscador. Além disso, a gente está falando de novas formas de busca. A busca por voz, ela é uma busca que se faz cada vez mais presente. A busca por imagem, então o Google ele focou muito nos últimos anos em trazer novos formatos de busca. Então a busca por imagem, o Google Lens é uma ferramenta super poderosa e hoje as buscas por imagem representam 20%, segundo o Ahrefs, não sou eu que falo esse dado, mas representam 20% ali das buscas. A gente tem busca por vídeo, a busca por vídeo cresce demais também. Tanto é que o Google incorporou a aba de vídeos curtos, porque ele sabe que ele estava perdendo espaço também ali para o TikTok. E, falando já desse tópico, a gente já entra no terceiro ponto, que é o crescimento das redes sociais como buscadores. Então, vamos dividir aqui por etapas. Primeira etapa, a gente vai falar sobre essa evolução da busca e dos buscadores. Na segunda etapa, a gente vai falar sobre o impacto das inteligências artificiais e o nascimento do GEO. E a terceira etapa, a gente vai falar, de fato, como é que a gente vende isso para os nossos clientes. Beleza. Então, falando aqui sobre evolução da busca e dos buscadores, eu fiz essa imagem para levar para uma palestra lá em Portugal e eu falei, cara, eu não sei se em Portugal eles conheciam também páginas amarelas, mas sim, páginas amarelas parece que é um negócio global também. Então, quando a gente olha aqui para a evolução da busca, a gente tem que pensar que a busca sempre existiu e a busca sempre vai existir. Isso é o primeiro ponto que eu gosto de falar e isso passou a ser até um discurso meu para a proposta comercial. Eu falo, cara, SEO é sobre busca, SEO não é sobre Google. Então, o Google ele existir ou não amanhã não vai interferir. Quer dizer, vai interferir, mas não vai interferir, assim, não vai acabar a minha profissão. O que vai acontecer é que eu estou já nesse processo de me reinventar e descobrir novas plataformas. Então, a busca ela existe desde sempre. Só que antes a gente tinha que sair da nossa casa e ir até algum lugar para buscar por alguma informação. A gente tinha que primeiro ir até uma biblioteca, depois a gente começou a ter as Barças. Eu lembro que eu tive que fazer um trabalho de ciências na época na escola e eu ainda usei a Barça, apesar de eu ser relativamente mais ali para geração Z, né? Eu tenho 28 anos, então ainda estou... eu estou bem no limbo entre millennials e geração Z. Então, mas eu acabei usando bastante também a Barça ali para trabalho de escola e tudo mais. Páginas amarelas também era uma coisa que eu também não cheguei a usar muito, mas minha família usava bastante. A gente tinha lá em casa pilhas e mais pilhas de livros, páginas amarelas, Barça. E aí, depois disso, a gente vê a evolução para cada vez mais a gente ter isso na nossa palma da mão, né? Então, a gente passou a ter isso dentro de casa no computador. Então, a gente tinha ali o primeiro buscador, o Art, depois veio o Yahoo, depois veio o Google aqui nessa versão ainda mais tradicional, até a gente chegar hoje num cenário onde a gente tem Google, Instagram, TikTok, ChatGPT, Pinterest, YouTube, Gemini, enfim, né? A gente poderia ficar aqui, gastar um tempo falando de todas as plataformas de busca que a gente tem hoje. E aí, quando a gente pensa como é que funcionava a busca, até ali os anos 2000, se você queria algum serviço local, você pegava ali as páginas amarelas e buscava. Então, se eu quero um salão de beleza, eu vou nas páginas amarelas e busco. Se eu quero saber alguma coisa, como, por exemplo, o que é uma mitocôndria, eu vou e abro a Barça para pesquisar essa informação. Se eu quero comprar alguma coisa, como, por exemplo, uma geladeira, que é um item grande, eu tenho que ir até uma loja e comprar. Entre os anos de 2010 ali e 2020, a gente começa a mudar um pouco o cenário. A gente fala de buscas locais muito ali relacionado também a Google Meu Negócio. Então, a gente pegava ali os reviews no Google Meu Negócio, pegava pelo mapa e olhava o que tinha ali de localização mais próxima. Se a gente queria saber alguma coisa, descobrir alguma coisa, a gente buscava ali no Google o que é uma mitocôndria, por exemplo, e caía num featured snippet. E para quem não sabe o que é featured snippet ainda, eu vou falar um pouquinho mais para frente também, mas é basicamente aquela posição 0 do Google, aquele parágrafo que aparece no Google de resposta rápida. E se você queria comprar alguma coisa, você buscava no Google e ia no site da loja. Em 2025,
a gente tem um cenário muito diferente de busca. Então, para fazer um serviço, para buscar por um serviço local, você vai no Instagram, vai no TikTok, vê sugestão e depois vai no Google e descobre se esse lugar é um lugar confiável ou não. Ou seja, o que parecia reduzir a nossa busca, facilitar a nossa busca, aumentou aqui a quantidade de touch points, porque eu vou no TikTok, busco por uma informação, depois eu vou no Google e valido essa informação. Se você quer saber alguma coisa, como por exemplo o que é uma mitocôndria, você vai no ChatGPT, vai no Google AI Overview, busca aquela informação, vai no YouTube, busca por um vídeo também de algum professor falando sobre o assunto, e aí você vai fazendo várias buscas complementares àquela busca inicial. O que não muda é que se você quer comprar alguma coisa, você vai no Google, busca pelo produto e entra no site da loja. Então, a compra, ela ainda não mudou o processo, apesar da gente já ver hoje TikTok Shop, apesar da gente já ver boatos aí de que estão incorporando alguns CMS ao ChatGPT. Então, a gente já vê alguns cenários ali de mudança, mas a gente ainda vê que a busca de cenário de compra ainda é muito no Google. Até 2023, a gente tinha um cenário ali de busca também de palavra-chave muito específico. Apartamento, 2 quartos, São Paulo. Era uma coisa bem objetiva. Hoje, a gente já vê um formato de busca um pouco mais conversacional. Então, a gente fala ali, qual é o melhor bairro em São Paulo para morar com crianças? Então, o nosso modelo de busca e o formato que a gente traz ali de conteúdo também está mudando um pouco. Resumindo esse cenário atual, falando sobre essa evolução da busca, o primeiro fato é que o Google hoje ele não é o maior buscador, ele não é o único buscador, apesar dele ainda ser o maior. Segundo ponto aqui é que hoje, se você está em alguns tipos de busca, né, como por exemplo uma busca ali onde você cai num AI Overview ou num Featured Snippet, isso talvez não vá te gerar clique, mas isso vai aumentar o seu branding, então vai fazer as pessoas conhecerem mais a sua marca e buscarem, eventualmente, também mais pela sua marca. Isso te gera negócio. Então, eu e o Paulo, a gente estava batendo esse papo antes de começar o webinar, de como medir SEO. Hoje o clique, ele é muito pequeno, por assim dizer, quando a gente olha para KPIs de SEO. Por quê? Porque hoje pode ser que as pessoas estejam buscando muito mais pela sua marca, pode ser que as pessoas estejam, na verdade, nem buscando diretamente pela sua marca, mas só encontrando a sua marca ali. Se você é um negócio local, pode ser que a pessoa não clique no seu site, mas vá direto para a sua loja. A gente está vendo muito, por exemplo, um cenário aqui, a gente trabalha com uma concessionária aqui no Rio de Janeiro, que eles têm o serviço de carro por assinatura. E aí, a gente hoje, quando botava, pelo menos até ontem, no chat, no Google, carro por assinatura no Rio de Janeiro, a primeira coisa que aparecia ali era, né, se você quer hoje uma loja para aluguel de carro por assinatura, vá até o grupo B. E aí citava ali o nome do nosso cliente. Então, ele era direcionado ali até ir numa loja, né? Então, o trabalho, ele não é mais pelo clique, ele é pela citação também. Isso vai te gerar mais branding, isso vai aumentar ali seu awareness, enfim. A estratégia de SEO, ela precisa ser levada em consideração, olhando ali um cenário 360. E se hoje você não pensa numa estratégia 100% alinhada entre todas as áreas de marketing, você vai deixar passar a oportunidade. E é por isso que eu sei que a maioria das agências aqui não tem SEO como principal produto, mas é por isso que é muito importante você vender SEO também como um produto no seu escopo ali de serviço, porque a gente tem um caso muito clássico de questão ali de estratégia de marca quando a gente olha para a Schultz, por exemplo. A Schultz é uma grande varejista ali do setor de calçados. Hoje, todo o branding deles é em inglês. Então, a página deles de bota está escrito Boots. Como é que você vai conseguir ranquear para bota se a palavra-chave que está escrita no seu site está em inglês? Então, se hoje você não olha para a sua estratégia 100% alinhada
entre todas as áreas, muito provavelmente você vai deixar passar a oportunidade. Então, o SEO, ele precisa fazer parte ali de todo o ecossistema do marketing. Dado esse cenário, agora sim a gente entrando aqui para falar sobre o impacto das inteligências artificiais, o nascimento do tal GEO aí, eu brinco que a busca ela é como um Pokémon. A gente viveu ali um cenário de um tempo atrás, a gente só tem ali links no Google, né? A gente fazia uma busca no Google e apareciam só links. E isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, eu diria que se a gente fosse olhar para busca hoje, a gente teria o Featured Snippet como Pichu, o AI Overview como Pikachu e o AI Mode como o Raichu. Então, o que são cada um desses termos, né? O Featured Snippet é esse resultado aqui que era chamado de posição zero do Google. A posição zero, ela nada mais era do que um parágrafo que o Google selecionava ali para você, falando assim, cara, esse texto daqui tem esse parágrafo, que é um parágrafo de destaque, né? Ele mesmo aqui já traz aqui, ó, trechos em destaque. Então, ele seleciona qual era, inclusive esse print aqui é um print antigo da Rock Content, mas a gente tem aqui o próprio Google falando, olha, esse foi um trecho em destaque que a gente destacou, porque a gente entendeu que esse conteúdo é o conteúdo mais relevante. O que aconteceu quando surgiu o Featured Snippet? Nosso clique fez isso aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa que era curiosa e só queria saber o que significava aquela palavra, aquele termo, ela não clicava mais no seu site. Então, esse foi o primeiro momento aqui que a gente viu a quebra do clique pelo clique. Então, a gente, no primeiro cenário aqui, começou a perder o clique numa posição zero. Segundo cenário, foi quando o Google começou a implementar a inteligência artificial. Primeiro, ele começou com o AI Overview, que era só um espacinho. E aí, hoje, para mim, esse print aqui é de hoje, porque até ontem eu não tinha. Mas hoje, para mim, começou a aparecer o AI Mode aqui do Google. Então, o que é o AI Mode? É como se fosse um chat GPT dentro da busca do Google. Se você olhar aqui as abas, né, são as abas basicamente que tem ali em cima no Google. Vocês conseguem ver minha seta? Só para eu saber se eu estou apontando aqui aleatoriamente. Sim, dá para ver sim. Beleza. Então, a gente tem aqui o AI Mode, mas se você quiser, você também pode navegar aqui pelo All, que é o cenário normal ali, né? O cenário padrão do Google de um resultado de AI Overview mais links. Então, aqui, a busca do Google, ela tende a ir para um caminho diferente. Ela tende a ir para um caminho onde você vai fazer uma pergunta muito mais conversacional, né? Então, você vai conversar com o Google e ele vai começar a te trazer respostas com as fontes aqui na lateral. Então, a gente está indo para um caminho onde a gente perde um espacinho ali da posição zero, que ainda assim tinha grande chance de você ser clicado, porque tinha ali, né, o seu title, a sua meta description, para um caminho onde a pessoa ela vai estar conversando com o Google e o seu site vai estar ali na lateral. Então, isso tira um pouco do destaque do link. Então, a expectativa é que você perca 100 cliques aqui. E aí, primeiro cenário que você imagina, então, cara, por que eu vou vender SEO em 2025 se eu vou perder cada vez mais os cliques, né? Só que tá aqui vai ser cada vez mais difícil. Já existe até um estudo que fala, esses estudos mudam o tempo todo, por isso que eu não trouxe, inclusive, aqui, porque eu acho que nas últimas 3 semanas eu fui impactada por 3 estudos diferentes, mas eu vou falar do último que eu vi. O último estudo que eu vi falava que cerca de 93% das vezes os resultados dos sites que aparecem no Google e no ChatGPT, os sites que são usados como fontes são diferentes. Só 7% das vezes eles pegam exatamente ali os mesmos sites. Então, a gente está falando de um cenário de uma polarização maior, mas também de uma possibilidade muito maior de espaço ali para você ser visto. Hoje, se você não está sendo visto no Google, você pode estar sendo visto em outras ferramentas. Então, a gente está falando de um cenário onde a gente pode trabalhar diversas estratégias
e aparecer em diversos momentos em diversos buscadores. Então, a otimização aqui é uma coisa que vai fazer cada vez mais sentido. E, principalmente, porque foi o que eu falei, não necessariamente a gente tem que brigar pelo clique. Então, hoje no ChatGPT, se você busca, por exemplo, quais são as melhores opções de incorporadora para comprar apartamento no Brooklyn, em São Paulo? A gente está competindo aqui, meu cliente é a Cetim, para deixar claro, eles estão aqui. A gente está competindo, por exemplo, com a Tegra, que é um player muito maior do que a Cetim. A Cetim é uma incorporadora da cidade de São Paulo, a Tegra é uma incorporadora nacional. Então, hoje, você consegue ter destaque se você fizer um bom trabalho de SEO /GEO /AEO. Por quê? Porque você consegue se destacar através de dados estruturados, através de estratégias ali que façam com que o seu conteúdo apareça em diferentes plataformas. Então, aqui, por exemplo, pode ser que eu não gere o clique para o meu cliente, mas o meu cliente ficou entre quatro grandes empresas aqui, segundo o ChatGPT, e muito possivelmente ele vai buscar depois lá no Google quem é a Cetim, ou ele vai fazer a busca só Cetim. Então, a gente estava até falando também sobre isso mais cedo, que uma das grandes formas de medir SEO hoje é olhar também se as suas buscas por marca estão crescendo. Então, você precisa de SEO para a sua estratégia de marketing como um todo agora, porque você tem que estar em muitas plataformas ao mesmo tempo. E aí, falando sobre as vertentes do SEO em 2025, né? Toda hora se cria uma nova letrinha, uma nova sigla. Então, a gente vê muito aí pelo menos eu vejo muito essas três. AEO, que é Answer Engine Optimization, GEO, que é Generative Engine Optimization, e LLMO, que é Large Language Model Optimization. Esse é muito difícil de falar, a galera fala menos. Então, vamos já descartar aqui no primeiro momento o LLMO. O que eu mais vejo a galera falando, e o que eu gosto mais de falar, é o GEO. Eu diria que todos são basicamente a mesma coisa, tá? Todos falam sobre como você aparecer na inteligência artificial. Eu vejo que existem algumas formas ali, algumas aplicações diferentes. Eu vejo a galera mais tech falando LLMO, porque eu acho que o termo LLM remete mais a uma coisa técnica. Então, eu vejo muita galera falando sobre estruturação do site, dados estruturados e tudo mais. AEO é um termo que eu não fico muito confortável de falar, porque eu não acho que seja, eu acho que é sempre sobre a busca, então é sempre sobre a otimização da busca. Então, eu e uma galera aí também estamos optando por seguir com o GEO, mas eu falo muito também que, assim, o GEO, ele é como o SEO local, como o SEO para YouTube, como qualquer outra coisa, ainda é SEO. Então, a sigla, ela é algo que você pode usar para vender mais e funciona, eu sei que eu já usei aqui, mas no final, SEO é SEO. Independente de qual é a plataforma que você está otimizando, GEO ainda é SEO. Então, vamos seguir aqui com GEO, que significa Generative Engine Optimization, ou seja, otimização para engenharias generativas, né? Máquinas ali que trazem respostas generativas. Então, basicamente, esse é o contexto aqui do que a gente trabalha em 2025. E aí, trazendo alguns dados também para corroborar com as coisas que eu trouxe até agora, o primeiro fato aqui é que a Adobe fez uma pesquisa, saiu no início desse ano, não teve ainda uma atualização, então pode ser que tenha mudado algum tipo de dado do início do ano para cá, mas o Google ele ainda era, obviamente, o buscador mais relevante. Depois disso vinha o YouTube em segundo lugar. E aí a gente pensa, nossa, o TikTok, o ChatGPT estão crescendo demais, né? Mas, gente, o Bing, que ninguém fala quem é Bing, ninguém lembra do Bing, ainda é maior como buscador do que o TikTok e o ChatGPT. Então, esse é o primeiro ponto aqui, que vai até um pouco trazendo até um pouco do cenário oposto do que eu estou trazendo aqui, que é vendam GEO, vendam SEO para IAs, mas também, assim, calma, a gente ainda está falando de um cenário onde o Google ainda é a maior parte e vai ser por um tempo ainda a maior parte do que a gente tem. Então, trazendo essa provocação, o ChatGPT ele é muito grande, mas o Google é
algo em torno de 20 a 30 vezes maior do que o ChatGPT. Então, o ChatGPT pode ter muito usuário, pode ter crescido muito, mas, se eu não me engano, a última análise que eu vi, depois eu posso até mandar os links das pesquisas para vocês, porque eu estou falando aqui um monte de pesquisa, só que eu não lembro o nome de nenhuma. Mas o último dado que eu vi, o ChatGPT tinha 3 bilhões de acessos por mês, o Google tem 88 bilhões de acessos por mês. Então, é algo em torno de 30 vezes maior ainda. Então, realmente, o número de o dado de relevância do Google ainda é muito grande, né? Outro ponto, que foi um ponto que eu falei, é que a gente vê que as pessoas não estão substituindo o Google. A gente pensa assim, nossa, o ChatGPT vai substituir o Google. Não, gente. As pessoas, ao invés de facilitarem a busca, elas estão acrescentando etapas na busca delas. Então, antes, a gente ia no Google, buscava uma informação e entrava nos sites. Hoje, a gente vai no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Copilot, ou, enfim, qualquer que seja a inteligência artificial, a gente vai lá, faz uma busca, e aí a gente fala, será que isso aqui faz sentido? E aí a gente joga no Google para validar essa informação, ou vai no YouTube para validar essa informação. Então, a gente continua fazendo cada vez mais buscas que validem o que está sendo buscado lá. Então, nossa etapa de busca está, na verdade, aumentando. A gente está incluindo aqui etapas. Então, não existe uma substituição. Existem, talvez, momentos de busca diferentes, e aí a gente tem que trabalhar, aparecer em todos os momentos nessas diferentes plataformas. Por quê? Porque 78% das pessoas hoje falam que checam os fatos de inteligências artificiais. É uma pesquisa que também publicada no início desse ano, dados ali do final do ano passado, mas eu imagino que esse dado se mantém ainda, mesmo com 8, 9 meses ali de diferença, porque é um comportamento padrão do usuário. A gente não confia no que a gente está vendo ali sendo gerado pela inteligência artificial, e a gente não deve confiar, né? Isso já é senso comum. Beleza, mas o que a gente vê é que a pessoa vai no ChatGPT, vai no Gemini, faz uma busca e depois ela vai no Google confirmar. Então, imagina se a sua marca consegue aparecer aqui e consegue aparecer aqui também. A gente está acrescentando etapas e quanto mais a marca do seu cliente, mais a empresa conseguir aparecer nesse processo, mais relevante vai ser ali a sua busca. E aí, outro dado bem interessante é que o nosso CTR está caindo. Isso é um fato, né? A gente está perdendo cliques. Mas, sabe qual é o clique que a gente está ganhando? É o clique das buscas que não tem inteligência artificial envolvida. E a gente só está ganhando isso para o orgânico. Isso é muito legal de ver, porque a gente sempre pensa, cara, vender mídia é muito mais fácil do que vender SEO. Muito mais. Não se compara. A argumentação, desculpa, a argumentação que você tem que ter para vender SEO versus para vender mídia é muito maior. Para vender mídia cara, você investe isso aqui, se seu CPC for isso aqui, você consegue gerar isso aqui de resultado, que te daria isso aqui em vendas, essa é a sua receita, esse é o seu ROI, beleza. Em SEO cara, tu investe isso aqui, a gente acha que vai te trazer isso aqui. Se tudo der certo, isso aqui é o que pode chegar para você. Quando? Em algum tempo, que pode ser entre esse tempo e esse tempo. Então, a gente entra num cenário muito mais de possibilidades. Mas quando a gente olha o CTR, em um ano, a gente teve uma queda muito grande do CTR aqui de paid. Então, esse gráfico aqui, e até dando um contexto um pouco melhor, mostra o impacto do AI Overview. Então, a gente olha aqui o orgânico que o AI Overview aparece, orgânico que o AI Overview não aparece, e pago que o AI Overview aparece e que o AI Overview não aparece. Então, eu vou começar de lá para cá. Olhando aqui para a page, onde o AI Overview aparece, a gente tinha um CTR de 8,76% e foi para 6,56%. Então, a gente já vê ali um cenário de CTR de queda quando o AI Overview aparece. Olhando para pago que o AI Overview não aparece, a gente também vê um cenário de queda. A gente sai de 23% de cliques para 17% de cliques. Então, o que a gente vê aqui na parte de tráfego pago? Que independente do AI Overview aparecer ou não, independente da inteligência artificial,
as pessoas estão clicando cada vez menos no pago, né? A SEMrush publicou um estudo falando que isso é a SEMrush que fala. Eu sempre que eu trago esse dado é um dado que é muito polêmico, não sou eu que estou falando, é a SEMrush, mas a SEMrush fala que hoje só 0,2% das pessoas que fazem uma busca no Google clicam em um resultado pago através de celular. Então a gente está falando de 99,8% dos resultados não pagos no Google, olhando para celular. Então é um dado muito relevante. As pessoas estão clicando cada vez menos nos resultados pagos. Isso significa que o tráfego está cada vez mais caro, o tráfego pago. Está cada vez mais difícil da gente conseguir trazer retorno. E quando a gente olha para SEO, né, falando agora de orgânico, a gente também teve uma redução grande aqui de CTR quando a gente vê resultados de AI Overview. Então, quando aparece o AI Overview ali, a gente saiu de 1,4% de CTR para 0,64% de CTR. Só que nosso CTR já era muito baixo também, porque tinha ali featured snippet, tinha ali resultado de vídeo. Então, o resultado orgânico, onde aparece hoje o AI Overview, já era baixo. Só que olha que loucura. O resultado que não aparece o AI Overview está buscando muito mais clique hoje em dia. Então, a galera que não clicava tanto, porque não tinha antes AI Overview, hoje clica muito mais. Então, as buscas no Google que não tem inteligência artificial estão gerando muito mais resultado orgânico. Por isso a importância de você aparecer com AI Overview, conseguir construir a sua autoridade para, nesse tipo de busca aqui, que não aparece o AI Overview, você conseguir o clique. E qual é esse tipo de busca que não aparece o AI Overview? É a busca que converte o seu usuário. Por quê? Porque 90% das buscas que aparecem no AI Overview são buscas informativas. Então, as buscas comerciais e transacionais, elas aparecem no AI Overview em muito pouco percentual das vezes. Então, se você hoje buscar, por exemplo, empresa de segurança da informação, incorporadora em São Paulo, comprar iPhone, todo esse tipo de busca, que são buscas ali muito mais focadas na empresa, no produto que a sua empresa está vendendo, não aparece o AI Overview nela. E o que a gente viu no slide anterior é que o seu CTR tende a crescer. Então, a busca que converte o seu usuário, ela é mais clicada em 2025 do que era em 2024. Então, nosso resultado cara, a gente pode estar perdendo clique, mas onde a gente perde clique? Nas buscas informacionais. E o que a gente tem que fazer aqui? Reforçar a nossa marca o tempo todo que a gente puder nas buscas informacionais. E aí, né, chegando para o nosso terceiro tópico aqui, respondendo a terceira pergunta, como a gente vende SEO na era das inteligências artificiais? Tudo que eu trouxe aqui, eu trouxe com base na minha apresentação e na minha proposta comercial. Então, vocês vão ver os prints aqui do que eu faço hoje para vender SEO. Primeiro ponto, o seu cliente ele não compra técnica, ele vai comprar solução de problema, visibilidade e vendas. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter claro na sua proposta comercial quando você fala de vender SEO. Por quê? Porque eu estou fazendo um negócio chamado SEO Tour, que basicamente é uma turnê que eu estou rodando no Brasil, fazendo curso de SEO em todas as capitais, para falar sobre como fazer SEO na era das inteligências artificiais. E esse é um curso muito técnico. Eu falo sobre dados estruturados, eu falo sobre robots TXT, LLMs TXT, eu falo sobre como você aparece não só para o Google, mas para inteligências artificiais. Acho que tivemos um problema de conexão. Sim, acho que Voltando. a Julia acabou caindo. Eu acho que você saiu, mas voltou rapidamente, Julia. Retoma de onde você parou, por favor. Beleza, minha tela está sendo compartilhada ainda? Não. Não. Beleza. Deixa eu voltar aqui, então. Pronto, Show. agora voltou.
Perfeito. Então, eu não sei se eu cheguei a falar, eu não sei o que vocês viram, onde vocês pararam. Então, vou repetir de novo meu slide aqui. O que eu estava falando era o seguinte: hoje o seu cliente ele não vai comprar técnica, ele vai comprar solução de problema, visibilidade e vendas. Ele quer a solução. Então, eu estou fazendo uma turnê lá, dando curso de SEO em todas as capitais do Brasil. E nesse curso eu falo só tecniquez. Eu vou falar dados estruturados, robots CXT, LLMs TXT, eu vou falar qual é o tipo de conteúdo, query fanout, eu vou falar um monte de palavras-chave super técnica que só vai prestar atenção quem quer fazer SEO. O seu cliente ele não está te contratando para ele fazer o SEO. Então, ele não quer aprender o que é um dado estruturado. Ele quer saber o que isso vai gerar de retorno para ele. Então, o que a gente traz na nossa apresentação, o que a gente traz nas nossas propostas, o que a gente resolve para esse camarada. Primeiro, problemas que a gente resolve. Baixo tráfego orgânico, alta dependência de mídia paga para gerar tráfego e leads, dificuldade de ranquear palavras-chave estratégicas para o negócio, falta de autoridade digital frente aos concorrentes, não ser citado nas inteligências artificiais e queda de visibilidade após atualizações do Google. Então, isso aqui é o que a gente resolve para o nosso cliente. Então, quando ele fala assim, cara, eu não tô aparecendo para o chat GPT. Tá aqui, ó, não ser citado nas respostas das inteligências artificiais. Quando ele fala para mim, Júlia, hoje se eu jogo no Google apartamento em Perdizes, eu não apareço. Tá aqui, ó, dificuldade de ranquear palavras-chave estratégicas para o seu negócio. Quando ele fala para mim, Júlia, eu hoje preciso aparecer para melhores marcas de jeans. Eu estou falando aqui de melhorar a autoridade digital. Então, eu tenho que trazer o que é o problema que eu vou resolver para ele, para conseguir vender SEO em 2025. Segundo ponto é que a educação do seu cliente faz parte da construção da sua venda. Uma das estratégias, inclusive, nossas aqui, hoje, é educar os nossos possíveis clientes. Eu entro em webinar, eu crio conteúdo, eu faço tudo possível para que aquele cliente tenha o mínimo de objeção possível. O meu objetivo, hoje, criando conteúdo, é diminuir as objeções dos meus possíveis clientes. E, principalmente, me colocar como uma autoridade. Cara, a gente está falando de um cenário onde, no último ano, a quantidade de mudanças que tiveram de resultados das buscas foi muito grande. Então, se você mostra que você está ciente de tudo que está acontecendo, isso dá uma segurança para o seu cliente. Então, você mostrar... a gente barra eu, né? Eu também, como eu sempre criei conteúdo como Júlia do SEO, eu também já tinha muita relevância... quando eu surgi com a Optimiza, mas isso foi muito importante porque hoje eu tenho newsletter, hoje eu tenho uma quantidade de informação no Instagram, no LinkedIn, em diversas plataformas que mostram para o meu cliente que eu sei do que eu estou falando. E aí, o que a gente faz também? A gente educa na nossa apresentação e na nossa proposta comercial. Então, ó, quando eu pego minha apresentação, minha proposta, eu falo, cara, a busca evoluiu, o SEO não é mais sobre o Google. Hoje a gente tem ali vários termos, vários formatos, canais, plataformas. Então eu falo ali de SEO para YouTube, SEO local, ASO. Eu uso até sigla que guru de LinkedIn cria no LinkedIn, porque eu quero mostrar para o meu cliente que qualquer sigla que ele ouviu falar, eu entendo. Por exemplo, criaram essa daqui, que é SXO, que ficam zoando, né, no mundinho SEO, ficam zoando, falando, cara, eu tô quase fazendo sexo aqui pro meu cliente. Brincadeiras à parte, criaram uma sigla que fala que tem SEO e UX, sendo que UX sempre fez parte da estratégia de SEO. Então, assim, toda sigla que cria, você tem que mostrar que você sabe o que é e que você está educando ali. Mesmo que seja para você entrar e falar, cara, essa sigla daqui foi criada e nem faz tanto sentido assim, porque isso sempre fez parte. Nossos pilares de SEO já englobam ali usabilidade, já englobam ali a experiência. Então, é importante mostrar que você sabe do que você está falando. E falar, né? Nosso objetivo é garantir que a sua marca seja encontrada em qualquer canal, independente da plataforma
a gente vai fazer ali o seu potencial cliente te encontrar. E outra coisa que é muito importante pensar é que ele vai comprar a sua expertise. Então, você precisa mostrar o que você já conseguiu gerar. Então, hoje, por exemplo, se alguém busca lá no Google empresa de segurança da informação, aparece a Claves sendo citada em 3 momentos diferentes só na primeira dobra. Claves é um cliente nosso. Então, existem diversas empresas de segurança da informação no Brasil, como a Claves. Claves foi citada logo ali no início, primeira empresa. Logo abaixo já vem ali vários bullet points falando da Claves. E logo ali na lateral também a gente tem a Claves sendo citada também como empresa. Então a gente aparece em diversos momentos hoje. O que isso está gerando para a Claves? Maior busca por marca, maior reconhecimento. Hoje, se você parar para analisar, SEO é branding. Se você busca por chinelo no Google, quem você espera encontrar? Havaianas. Se você busca por refrigerante no Google, quem você espera encontrar? A Coca-Cola. Então, a gente entende que SEO é branding e você aparecer para as palavras-chave, mesmo que você não seja clicado, vai te trazer um reforço muito grande ali de marca, que é o que a gente está construindo aqui com os nossos clientes. Outro exemplo, voltando lá no ChatGPT, a gente conseguiu, e aí eu entro um pouco no Technicase até para mostrar também esse know-how, apesar de eu não vender isso no meu dia a dia, mas eu falo, cara, a gente conseguiu botar para os nossos clientes dados estruturados que conseguiram trazer algumas informações no ChatGPT, que usa muitos dados estruturados para consumir conteúdo do seu site, que facilitam aí o ChatGPT trazer resposta. Então, se você olhar aqui, a Cetim, ela consegue trazer as informações ali, falando que vai ter piscina com raia, mini mercado, brinquedoteca, infraestrutura para carros elétricos. Por quê? Porque existe um dado estruturado que não fica visível no site, que só quem vai ver isso são os crawlers, que diz o seguinte: existe um dado estruturado chamado Apartment Complex, que basicamente estrutura ali todas as informações sobre um apartamento que você está vendendo. E aí eu consigo trazer isso para o meu site, para o meu usuário conseguir ver isso no ChatGPT. Por quê? Porque eu estruturei essa informação para o ChatGPT trazer para cá. E eu acho que o principal ponto, e aí isso aqui para mim é o fator decisivo, é sempre o nosso último slide antes de eu mostrar o meu valor. Desculpa, antes de eu mostrar o meu preço, né? Tem muito isso entre preço e valor. Então, antes de eu mostrar o meu preço, eu quero gerar o meu valor. Então, eu mostro quanto eu economizo por mês e quanto eu posso aumentar de receita por mês. Então, por exemplo, quando eu economizo por mês hoje na Cetim, hoje a Cetim deixa de gastar algo em torno de R$60 mil por mês com mídia, gastando 4 vezes menos comigo. Então, eu estou dando uma economia de 75% para eles. Por quê? Porque a SEMrush faz um cálculo de quais palavras você aparece, qual tráfego você tem e qual é o custo desse tráfego. E aí já passando a planta para quem tem a SEMrush, como é que eu vejo isso? SEO, visão geral do domínio, pesquisa orgânica. Se eu abro lá para ver quais são as palavras-chave que meu cliente aparece, é isso aqui que eu vou ter. Então, quando você entra aqui, você consegue ver uma estimativa de quanto custaria esse tráfego se você fosse pagar por ele. Então, hoje, tudo que eu estou conseguindo gerar orgânico para o meu cliente custaria 60 e poucos mil reais para ele. Ele gasta 4 vezes menos comigo, eu economizo 75% para ele nessa quantidade aqui de tráfego e cliques que eu conseguiria trazer também por tráfego pago, mas que eu trago muito mais barato aqui, organicamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu mostro para os meus clientes. Em qualquer proposta eu falo, cara, isso aqui é o que eu economizei com a Cetim. Quer fazer essa conta de quanto você gasta hoje, quanto eu consigo economizar com você hoje? Vamos fazer essa conta? Então, esse é o primeiro argumento. Segundo, eu tirei aqui qual é a empresa, eu tirei as informações iniciais que eu tenho, mas o que eu tenho aqui eu calculo com todos os meus clientes um potencial de tráfego. Como é que eu faço isso? Eu mapeio todas as palavras-chave que aparecem ali para o meu cliente, pego o volume de busca e chego no tráfego potencial que eu conseguiria trazer para esse cliente.
Chegando nisso, eu monto funil ali. Então, por exemplo, esse caso aqui é uma empresa de tecnologia B2B. Eu peguei o funil de uma empresa de tecnologia B2B, benchmark de mercado que eu tenho aqui, calculei, cara, se você hoje conseguiria trazer 300 mil visitantes no Google, o que isso te geraria de vendas por mês? Cara, te geraria 190 vendas por mês. Faz sentido para você ter 190? Quanto você tem hoje com SEO? Ah, tem 30. Faz sentido crescer 160 vendas por mês com esse investimento aqui? Ah, Júlia, mas o clique está reduzindo cada vez mais. Sim, a gente está olhando aqui para um cenário de 0,9% de CTR. É um cenário de CTR bem baixo aqui. A gente está falando de uma otimização de você trazer só 190 vendas, falando que tem 39 milhões de buscas no Google por mês sobre esse assunto. Faz sentido? Isso aqui geralmente são nossos slides matadores que a gente argumenta aqui e consegue trazer o resultado, né? Principalmente porque a gente olha muito aqui, nesse cenário principalmente, falando aqui, ó, Tech B2B. A gente está falando geralmente de size. Quando a gente fala de size, a gente está falando do cara ter uma receita recorrente. Então, o que eu vai entrar de venda aqui agora, uma dessas 190, vai continuar gerando resultado. Qual é a LTV do cara? É 1 ano? É 2 anos? Então, SEO é muito rentável a médio e longo prazo. É isso que eu tento trazer nas minhas propostas. E aí, quais são os processos que você deve implementar aí como agência para conseguir melhorar a sua venda de SEO no dia a dia? Primeiro, mapear perguntas frequentes do seu possível cliente, trazer isso na proposta comercial. Um rito que a gente tem aqui semanal no time de vendas é falar quais são as top 3 dúvidas que surgiram enquanto a gente apresentava a proposta comercial. E aí a gente tenta ver se a gente responde isso ao longo da proposta. Então a gente está toda hora mexendo na nossa proposta comercial. Segunda questão, mostrar case e exemplo prático focado naquele nicho e atualizado. Vocês viram ali que eu mostrei ChatGPT, cliente meu gerando resultado, AI Overview, cliente meu gerando resultado. Eu tenho que trazer o tempo todo para o meu cliente o que eu estou conseguindo fazer para os meus outros clientes para eu conseguir vender melhor. Terceiro ponto, traduzir técnica em resultado. Lembram que nesse slide aqui eu estava explicando que para a Cetim aparecer aqui, eu trouxe dados estruturados para o site deles? Eu adicionei o dado estruturado de Apartment Complex. Se eu quero vender, eu preciso traduzir isso em resultado. Eu não preciso falar que eu subi dado estruturado para um cliente. Eu preciso falar que, graças às otimizações que a gente fez, ele começou a aparecer no ChatGPT para link de cada um dos apartamentos deles. Fazer uma análise da concorrência e mostrar cenários ali de melhor posicionamento. Hoje, esse slide aqui, que eu trago aqui, que eu trouxe falando da Cetim, eu faço a mesma coisa mostrando o que os concorrentes do meu possível cliente têm. Então, por exemplo, se hoje eu fosse olhar para... Vou pensar aqui. Empresas de benefícios. Benefício flexível. Flash, Caju, VR. Se eu fosse olhar para iFood Benefícios, se eu fosse olhar para essa empresa e eu estivesse conversando aqui com a Flash, o que eu ia fazer? Eu ia falar, cara, olha o que a Caju está fazendo, o que a iFood Benefícios está fazendo, o que VR está fazendo. Então, construir ali com o seu cliente uma análise da concorrência que, óbvio, né, mostre onde ele está errando, onde você pode entrar para somar. Então, a gente sempre tenta trazer cenários onde a gente tem que otimizar para o nosso cliente. E aí, considerando não só o Google, mas também todos os buscadores e inteligências artificiais. Por exemplo, tem hoje relatório no SEMrush que a gente consegue ver resultado ali falando sobre palavras-chave que aparecem hoje no AI Overview. Então, eu tenho essa lista já. Eu falo, cara, ó, hoje teu concorrente aparece para 5 mil palavras e tu aparece para 500 no AI Overview. Vamos fazer você aparecer mais. E, por último, deixar claro o impacto em leads e vendas. Você tem que construir para o seu cliente quanto vai gerar no final. E aí, não precisa ser um cenário preciso. Tipo, olha só, isso aqui é o que vai entrar de receita por mês para você. Não, fala, olha, esse é o potencial de tráfego que o seu nicho tem.
E eu sei que esse é o potencial de tráfego que o seu nicho tem, porque eu já olhei o player A, B e C que chegaram nesse resultado. Se a gente chegar aqui, eu consigo, segundo dados de benchmark do mercado, trazer isso aqui para você. Faz sentido? Dificilmente esse cliente vai dizer não. Então, pessoal, eu tinha colocado aqui um alarme para avisar quando desse meio-dia para eu não ocupar o tempo de vocês também. Mas estamos chegando já aqui no final, mas basicamente o que eu consigo trazer aqui para o meu cliente é essa estrutura que no final fica muito mais difícil ele não vender, ele não comprar de mim. E uma coisa que, para fechar o ponto que eu queria trazer para vocês, é que o mercado ele tá cheio de gente que vende SEO. Só que todo mundo vende SEO como se a gente estivesse em 2015. Todo mundo vende SEO falando que vai otimizar tantas páginas por mês, que vai otimizar para a palavra-chave A, B ou C. Só que isso não é o que a gente tem que fazer em 2025, porque otimizar para uma palavra-chave não é fazer SEO em 2025. Otimizar para uma página específica não é fazer SEO em 2025. Então, o que você precisa é atualizar o seu discurso, mostrar domínio sobre inteligência artificial e isso vai fazer com que você consiga fechar muito mais contratos e contratos maiores, tá? Eu estou falando aqui de um cenário onde hoje a Optimiza está conseguindo fechar contratos com empresas maiores, justamente porque a gente está trazendo essa expertise e esse know-how. Galera, queria abrir para dúvidas, perguntas, comentários e a Abrad sempre libera uma pesquisa de satisfação. Então, se vocês querem ver mais conteúdo sobre esse, se vocês querem saber um pouco mais sobre algum tema e se tiverem achado horrível também, se quiserem deixar uma crítica lá para mim, fiquem à vontade, peguem aqui esse QR Code para analisar, avaliar a apresentação e deixo aqui para vocês aberto qualquer dúvida. Eu vou também, já deixaram aqui o link no chat, então já vou aproveitar e deixar aqui os meus contatos para a gente continuar esse papo. E aí, já respondendo aqui também, o Tomás falou aqui, além de dados estruturados, a questão da frequência de publicação, qual seria uma média? Boa. Eu também analiso muito isso de acordo com a concorrência, tá? Não tem como eu trazer, por exemplo, eu tenho um cliente que é de saúde corporativa. É bem específico, eles focam num setor muito específico. Eu não tenho como falar para eles publicarem 3 conteúdos por semana, porque se eles publicarem 3 conteúdos por semana, muito provavelmente em 6 meses eles vão ter esgotado todos os tópicos que eles podem falar sobre, eles vão ter criado um volume de conteúdo talvez maior do que o necessário, e aí a gente vai estar criando ali um cenário de até talvez canibalização desse conteúdo. Então, o que eu geralmente analiso? Tamanho de páginas dos sites dos meus clientes, quantidade de palavras-chave. Então, eu mostrei ali que eu faço uma análise de número de palavras-chave que esse cliente precisa ranquear. Então, olhando para o número de palavras-chave que esse cliente precisa ranquear, eu consigo trazer um cenário também um pouco mais de, cara, o que isso vai ter que trazer para mim em termos de páginas? Né? Quantos artigos ali eu vou precisar? E aí eu chego, sei lá, em 1 por semana, 2 por semana. O que eu sempre falo sobre a frequência do conteúdo, da publicação, é que o Google, assim como qualquer outra inteligência artificial e buscador, funciona com aprendizado de máquina. Então, independente de qual seja a sua frequência, seja 1 conteúdo por semana, 2, 3, 5, 20 por semana, o que você vai precisar é criar uma rotina. Então, toda terça às 10 da manhã eu vou publicar um conteúdo. Você está fazendo o quê? Criando uma rotina. Por quê? Porque o Google vai entender que toda terça às 10 da manhã ele tem que entrar. Se 10 da manhã você publica, 11 da manhã ele entra no seu site para ver o que tem de novidade. Você cria ali uma rotina para o Google e para todos os outros buscadores acessarem o seu site. Por quê? Porque eles têm ali um budget, né, para crawlear, para rastrear o seu site. E aí ele vai tentar usar isso da forma mais eficaz possível. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho para você criar ali conteúdo. Entendendo qual é o tamanho do nicho e definindo sempre uma data para você não errar. Sempre publicar naquele dia, naquele horário específico.
A Mariana perguntou aqui, criar conteúdo com as palavras-chave para blog, LinkedIn, ajudam a ranquear no Google e IA? Ótima pergunta também. O Google ele tem usado, inclusive, as redes sociais também como fonte de informação. Então, você vê que muitas vezes você faz uma busca no Google e aí vem um resultado de LinkedIn, vem um resultado de TikTok, vem resultado de outras redes sociais. E é importante a gente pensar que, hoje, quanto mais conteúdo diverso você cria para uma palavra-chave em específica, mais chance você tem de conquistar o que eu chamo de domínio da SERP, que é você aparecer com o seu resultado aqui, primeiro no site, depois no YouTube, depois no LinkedIn. Então, primeiro que você ganha o domínio da SERP do Google fazendo isso. Segundo que, hoje, a gente está falando de um cenário de entidades, autoridades no Google e nas inteligências artificiais. Então, quanto mais conteúdo você cria em diferentes plataformas, mais o seu conteúdo vai se tornar relevante, mais o seu conteúdo vai se tornar entendível ali para o Google e para as inteligências artificiais, que você sabe do que você está falando. Então, quanto mais você pulveriza, né, e o que eu sempre falo também, eu trago um contraponto disso, também não adianta pulverizar demais. Tipo assim, hoje, meu cliente de saúde corporativa, cara, eu não vou fazer isso no TikTok para os caras. O que os caras vão criar se eles estão falando de um assunto tão técnico quanto uma norma regulamentadora? Eu não iria para o caminho de criar conteúdo no TikTok para eles agora. Então também não adianta pulverizar demais. Mas quanto mais você pulveriza ali, entendendo quais são os canais que fazem sentido para sua audiência, melhor o seu resultado, porque vão entender que você é onipresente digitalmente, eu diria. Então acho que esse tem que ser o nosso objetivo, sim. Temos tempo para mais respostas, pessoal? Paulo, meninas, só para eu saber se eu posso continuar respondendo aqui. Tem muitas perguntas ainda, gente? A gente tem aqui algumas, poucas. Acho que Vamos lá. Vamos Pode lá, ser, então. Sueli? Pode sim. Tá bom, Beleza. obrigado. Obrigada, galera. Denis perguntou aqui se eu vou compartilhar a apresentação. Eu não sei se vai ser compartilhado com vocês a apresentação em si ou o vídeo. Então, acho que é Oi, uma coisa Julia, mais... vai sim. Desculpa interromper, vai sim. Me permite voltar ao QR Code da pesquisa Ou você poderia voltar para as pessoas poderem. Claro. Obrigadinho. Isso, joia, joia. Deixa só mais um pouquinho. Mas essa eu respondo, é isso aí. Vamos compartilhar sim. Tanto o vídeo como a apresentação vai ser compartilhada. Pode seguir. É só se a Júlia mandar pra gente a apresentação. O Ah, é vídeo a verdade, gente claro. compartilha, a apresentação, se a Júlia mandar, a gente disponibiliza após a resposta da pesquisa, hein, galera? Então, quem quiser o PDF da pesquisa, da Olha apresentação, aí. precisa responder a pesquisa. Quer rir, tem que fazer rir, né? Já diziam os camaradas Capitão lá do Nascimento lá, né? Exatamente. Quer rir, tem que fazer rir. Beleza, então é isso, galera. Eu vou compartilhar com o pessoal e aí, respondendo a pesquisa, vocês recebem essa apresentação. Existe canibalização de SEO publicando o mesmo blog post no LinkedIn? Cara, eu não publicaria o mesmo blog post. O que eu faço geralmente aqui, tá? Eu crio um post no meu site e eu levo para o LinkedIn um formato diferente de conteúdo falando, quer ler mais? Vai para o meu post e lê no meu site. Por quê? Porque eu não gastaria esforço literalmente duplicando esse conteúdo, porque o meu objetivo é sempre levar a galera para o meu site, porque no LinkedIn eles vão estar vendo o meu post, vão rodar para cima, fazer um scroll ali e acabou. Estão já vendo outra coisa de outra pessoa. Levando para o meu site, qualquer coisa que a pessoa fizer ali, ela vai estar vendo só coisa minha. Então, o meu caminho é sempre levar, principalmente ali, para o meu site. Leandro falou aqui sobre o report. Obrigada, primeiro, pelo elogio aí. Mas falando sobre a pergunta, sobre o reporte apresentado da queda do CTR, qual a abrangência, Brasil ou mundo? Mundo, tá? Esse reporte que eu trouxe é global,
Vou até voltar aqui rapidinho, só para eu ver, que eu também me esqueci qual foi a fonte. Google AIO Impact. Essa SEA Interactive faz bastante pesquisas de SEO. Então, eu vou mandar para vocês também a apresentação, vocês vão conseguir ver depois melhor esse gráfico, mas é bem legal de acompanhar. Tanto a SEA Interactive quanto tem uma outra ferramenta, cara, eu esqueci agora o nome. Eu vou catar aqui e eu vou mandar para vocês também junto com a apresentação. Mas são ferramentas que fazem bastante pesquisa ali em relação a temas de SEO. Então, tem bastante dado atualizado. É muito bom. Beleza. Crochá, não sei qual é o certo, desculpa. Mas falou aqui, me tira uma dúvida. Quais os riscos e consequências do uso da inteligência artificial na produção de conteúdo pensado no SEO? Ótima pergunta também. Se você pega a inteligência artificial e cria um conteúdo sem uma nutrição daquele conteúdo, sem uma revisão daquele conteúdo, você só fala assim, ChatGPT cria um conteúdo para post de blog sobre o tema SEO na era das inteligências artificiais. Esse conteúdo vai ser muito ruim. O que eu faço aqui com o time na Optimiza? Eu não sei... a Liz ainda está aqui, o Cadu também está aqui. Depois procurem eles. Eles são os fundadores da Niara. A gente usa aqui para criar conteúdo pensando em SEO e pensando em otimizar o tempo do meu time, né, e fazer com que o meu time produza conteúdo mais rapidamente. A gente usa aqui a Niara. Por quê? Porque a Niara ela vai criando um briefing ali, ela tem um processo de construção de briefing muito bom. Então, ela cria perfeitamente ali um briefing e dali do briefing você já consegue sair para produzir o seu conteúdo. E aí, qual é o legal? É que a Niara, ela dá a opção de você gerar o conteúdo com IA ou de você ir escrevendo. Então, o que eu faço, geralmente? Eu crio ali o que eu quero que tenha em cada conteúdo, depois eu peço para Niara gerar esse conteúdo, e aí depois eu vou lá e acrescento o meu detalhe. O que eu também gosto muito de fazer? Pegar a transcrição de conteúdo meu. Eu pego, por exemplo, isso aqui que eu estou criando para vocês, gera uma transcrição desse áudio, jogo no ChatGPT, jogo na Niara, no chat SEO da Niara, e falo assim, cara, transforma isso aqui num post de blog, e aí depois eu vou... vai facilitando ali, né, minha criação do conteúdo, porque já vem boa parte da estrutura criada. Então, esse é o caminho que eu uso aqui hoje para criar conteúdo com a IA. Porque se você só pega e copia, fica muito forçado. E hoje, saiu uma pesquisa da Neil Patel falando que hoje 94,5% dos resultados nas top 10 posições são escritos por humano. Então, a gente já sabe que conteúdo de IA, só pela IA, não gera resultado ali, necessariamente nas buscas. E aí, calma aí, galera, calma aí que tá chegando mais perguntas, deixa eu seguir aqui a lista. Outra dúvida investir em otimização de SEO para conteúdos nas redes sociais faz alguma diferença real? Sim. Hoje, se você estiver navegando pelo próprio Google, você vai ver que inteligências artificiais estão aparecendo, estão sendo... redes sociais estão... Já me perdi aqui, é tanta palavra... Rede social, inteligência artificial, Google, eu já fiquei perdida. Voltando. Hoje, se você faz testes ali pelo próprio Google, você vai ver que as próprias redes sociais já estão aparecendo bastante no Google. E no próprio TikTok, cara, o Instagram não tanto. Eu vou falar mais pelo TikTok, porque o algoritmo do TikTok é muito bom. Pelo próprio TikTok, qualquer busca que você faz de palavra-chave vai vir um conteúdo muito relevante. Mas mais do que isso, hoje... O Google, ele traz conteúdo ali do Instagram e do TikTok na SERP, LinkedIn também. Ele tem a aba de vídeos curtos para ranquear ali vídeos do YouTube, shorts do YouTube, Reels e vídeo do TikTok. Então, você abrange ali cada vez mais formatos para você aparecer. Sendo uma pessoa buscando ali no Google e tendo um conteúdo otimizado do TikTok ou do Instagram aparecendo ali, ou seja, a própria pessoa buscando dentro da plataforma. Então, vale a pena investir em redes sociais. Também, se você, por exemplo, moda é um nicho que vale muito investir em rede social. Cara,
Aí volta para o meu cliente. Eu vou falar de norma regulamentadora. Essa pessoa vai estar no TikTok buscando? Não vai estar no TikTok buscando. Então aí não vale a pena. Tem que entender se você tem um público grande ali nas redes sociais que vai buscar por aquele assunto. Eu falaria até que o B2C para redes sociais faz muito mais sentido. Gabriel falou aqui, como você consegue dividir na estratégia a proporção de conteúdos topo, meio e fundo de funil? Cara, eu vou ter que pular essa resposta, porque eu teria que ficar aqui falando com vocês uma aula também já de muito mais tempo. É muito mais complexo falar sobre a divisão, mas assim como a gente tem essa análise daqui da SEMrush, que fala qual é o percentual de buscas que aparecem em AI Overview, a própria SEMrush também tem uma análise que fala, ó, cerca de 70% das buscas hoje são informativas, 20% das buscas hoje são comerciais, 5% transacionais e 5% navegacionais. Eu não lembro exatamente o percentual, chutei aqui alguns valores, mas eu tento seguir muito essa estratégia. E aí, dentro da estratégia de informativa, aí eu tento entender o que eu vou ter ali de topo, meio e fundo de funil. Aí eu acho que também caberia, talvez, um próximo papo falando especificamente sobre como criar uma estratégia de conteúdo que fica um pouco mais completo. Mas eu olharia para essa pesquisa da SEMrush, falando ali sobre como é que são as buscas. Eu não me lembro exatamente qual é o nome da pesquisa da SEMrush, mas eu sei que eles têm esse dado com certeza, e se você buscar dados da SEMrush de buscas informativas, transacionais, navegacionais e comerciais, de maneira geral, só pesquisar por intenção de busca. Olha aí, o próprio Cadu falou que a Niara tem a ferramenta de transcrição de vídeo do YouTube que transforma em artigo. Porra, eu não sabia que vocês tinham. Eu vou, inclusive, testar. Olha aí, eu sou embaixadora da ferramenta e fico descobrindo algumas coisas aí no meio do caminho. Mas tem tanta coisa lá que, às vezes, o potencial da ferramenta nem consegue ser 100% usado, cara. É um negócio muito bizarro. Eu tenho certeza que eu subutilizo, mesmo eu conhecendo todos os buracos da ferramenta. Então, é isso, olha aí. Dá para você criar já ali dentro da Niara, e a Niara ela é treinada para SEO, então ela já vai vir com um artigo muito mais otimizado para SEO. Galera, acho que é isso. Respondi aqui todas as dúvidas. Vou voltar aqui para o meu também slide de contato. Se vocês quiserem tirar qualquer outro tipo de dúvida, entrem em contato comigo. E-mail, LinkedIn, Instagram, YouTube, enfim. Eu também tenho os grupos da Brad no WhatsApp, então vocês também têm meu contato lá. Fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, mandar qualquer tipo de mensagem. E é isso. Vamos que vamos. Contem comigo no que precisarem aí nessa nova etapa do SEO. Excelente, Júlia, super obrigado. Eu vou já encerrando por aqui também, porque a gente passou um pouquinho do horário, mas é isso, acho que vamos ter que voltar mais vezes aqui para conversar, Júlia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Suelen, equipe, e para todo mundo que conseguiu acompanhar aqui esse conteúdo com a gente. Grande abraço e uma excelente quinta.